Bom, nós temos a oportunidade nesse instante de ouvir o deputado federal pelo PDT, que já por várias oportunidades falou nessa emissora, mas está em contato conosco, o deputado Pompeu de Matos, Darcy Pompeu de Matos, deputado federal pelo PDT. Bom dia, deputado Pompeu, como é que está o senhor? Bom dia, Miguel, bom dia à comunidade de Tupã e os ouvintes aí da Rádio Tupã de toda a região. Prazer muito grande falar contigo, matar um pouco a saudade e bater um papo aí sobre as coisas que acontecem aqui em Brasília, aí na região, enfim, que é notícia pelo mundo e deixa ele pode comentar. O senhor está em Brasília, então? Estou em Brasília, na capital federal do nosso Planalto Central. Perfeito. Onde a temperatura aqui, às vezes é mais quente, às vezes é mais fria, mas ali no Palácio, ali no STF, aqui na Câmara, muitas vezes ferve, pega fogo, né? Brasília tem essa característica. Apesar da pouca umidade, está muito seco por aí, né? A umidade do ar aqui é 12, 13, não chega nunca a 20%. Esse período aqui, que vem de maio até outubro, praticamente, nem um dia com chuva. Seco, sem um pingo de chuva. Se arma no céu umas nuvens, mas não cai nada de água. nem água de lágrimas não cai nada. É seco mesmo. Tá certo. Deputado, o senhor, a sua assessoria solicitou um espaço aqui para trazer alguns temas que o senhor gostaria de destacar, e eles colocaram que o senhor gostaria de falar uma visita que fez ao governador Eduardo Leite. O que aconteceu lá, deputado? Não, na verdade foi um esforço que nós fizemos aí de maneira coletiva, e eu provoquei bastante o governador, inclusive estive no Palácio exatamente para isso, em função dessa questão da nossa RS 377, que liga aí o município de Augusto Pestana, passa por Joia, Santa Tecla, Capão do Cipó, vai a Santiago, enfim, chega lá a São Francisco de Assis. E também a nossa 168, que liga São Luís Gonzaga, Bossoroca até Santiago. Essas duas rodovias aí têm um problema grave, né? E essa era a demanda, formou-se um grupo aí na região para que a rodovia fosse recuperada. Especialmente um trecho ali de 7 quilômetros entre Santa Tecla e Capão do Cipó, simplesmente intransitado, né? E um grupo aí liderado por Edmar Ciolim e, naturalmente, uma série de pessoas, a Rose ali da Santa Tecla, também bem conhecida, o pessoal se mobilizou. E por conta dessa mobilização via WhatsApp, as redes sociais também prestam bons serviços, né? O pessoal mostrou a sua indignação, mostrou a realidade da rodovia. Eu mesmo estive lá, aliás, fui vítima da rodovia também, porque acabei arrebentando um pneu ali adiante de Santa Tecla, tive que me socorrer lá no Capão do Cipó, mas enfim, eu passo lá de vez em quando, eles estão ali todo dia. É uma região produtiva, que precisa da estrada, enfim, e a estrada é totalmente deteriorada. Eu até disse que o governador que tinha buraco, mas tinha tanto buraco que tinha buraco no barranco esperando a vez desse buraco, porque já não cabia mais no meio da buraqueira de tanto buraco que tinha. E em decorrência disso, também outros colegas parlamentares entraram no circuito e marcamos uma audiência, e saiu uma audiência com o nosso secretário Costela, e a partir de então as coisas evoluíram e as máquinas vieram para o trecho, então lá já fazendo a sua parte. O que mostra, e é isso que eu quero dizer, Miguel, que quando as pessoas resolvem por sua indignação, mas mais do que isso, por sua ação, por sua atitude, por sua disposição de luta, juntam esforços, independentemente do viés partidário, porque ali nessa obra todo mundo tem compromisso. Cada um fez um pouco e o tanto que está errado, cada um tem um pouco de culpa também. E mais do que procurar culpado, a gente precisa procurar solução. E isso é o que eu falei para o Edmar Ciolim, que chamou para si a responsabilidade da luta, e como resultado prático, essa unidade de esforços faz com que a rodovia então comece a recuperada, já está em andamento, devagar ainda, mas já está andando, ali nesse trecho de Santa Tecla até Capão do Cipó. Aquele trecho que liga Bossoroca até Santiago também está começando a ação por conta das empresas que foram contratadas, ou seja, uma reclamação enorme, uma grita, digamos assim, alta, importante,
angustiante, mas com uma resposta alvissareira, promissora, e que a gente tem que, digamos assim, comemorar, reconhecer, respeitar, que é o resultado do esforço coletivo, e eu diria assim, é uma vitória de todos nós nesse momento desta reivindicação tão importante aí para a região. Sem dúvida. Eu não lembro agora os valores, a gente até noticiou, nós acompanhamos, nós tínhamos até imagem de fotos que o senhor esteve lá junto com o secretário de Transporte do Rio Grande do Sul, com a comitiva lá, mas o valor que eles liberaram para aquela região ali, ele faz 6 ou 7 quilômetros na estrada e mais um tapa-buracos emergencial, né? Não vai conseguir concluir toda a rodovia. Não, é verdade. Ele é os 7 quilômetros primeiros entre Santa Tecla e Capão do Cipó, e depois um tapa-buraco para dar trafegabilidade, porque a rodovia, num trecho, estava intrafegável, né? Uhum. Era quase que melhor tirar a base de asfalto que tinha, a chamada base imprimada, os rachões, mas, enfim, se não houvesse uma ação efetiva, era melhor então desmanchar. Mas como houve essa ação, o recurso ele é limitado, porque é um recurso aí que ao total somam aí 50 milhões para o estado inteiro, então 2 milhões aqui, 3 milhões aqui, 4 milhões ali, o recurso não é muito, mas nessas alturas, diante do que estava, se conseguiu, vamos dizer assim, uma vitória. O que a gente não pode é baixar a guarda. As estradas chegam nesse patamar, Miguel, porque elas estão abandonadas, elas não têm conservação. E não tendo conservação, elas vão se deteriorando. E chega um ponto que daqui a pouco a recuperação é quase o valor, o preço, o custo de uma outra estrada. Então esse é o desafio, a gente fazer essa parte agora, mas não baixar a guarda para depois, a gente continuar a luta para que os outros trechos sejam devidamente recuperados, porque na verdade essa rodovia, ela falta a capa selante do asfalto. Muitos anos nós ficamos sem aqui. Nós ficamos muitos anos sem essa capa selante na nossa chamada faixinha aqui, que é entre a BR-158 e a cidade de Tupanceta. Agora, por último, é que colocaram a capa selante, né? E aí, agora conseguem ter mais tempo de conservação. Exatamente, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Certo. Então a água é a maior inimiga do asfalto. O asfalto não estando impermeabilizado, não estando devidamente selado, não tendo a capa selante, ele acaba absorvendo a água e a água vai corroendo internamente o asfalto e vai fazendo que a base imprimada vá se deteriorando, e o resto a gente sabe, já tem experiência disso. Então é preciso ter essa capa selante, e esse é o desafio, e não só fazer esses 7 quilômetros e o tapa-buraco, mas depois fazer o acabamento da rodovia. Esse é o acabamento. Eu diria assim, se fosse uma casa, eu diria assim, tu faz a casa, mas se tu não pintar, não selar a casa, já ela tem infiltrações. Então é a maneira de evitar as infiltrações. Né? Perfeito, ótima comparação. Deputado, a gente fica sempre com aquele sonho da estrada Tupã-Santa Tecla. Eu sei que o senhor já tratou disso várias vezes e agora o governo já falou que não tem dinheiro para fazer e que não é agora que vai fazer, mas nunca podemos esquecer também da importância dessa estrada que liga a sede de Tupã-Santa ao distrito de Santa Tecla, apesar de não ligar com outro município, mas é uma estrada fundamental, né? É uma estrada fundamental. Na verdade, ela liga outros municípios na medida que chega lá na 377. Exato. Então, ela é uma ligação, vamos dizer assim, que eu diria liga até duas regiões, que liga a região de Cruz Alta, né, com a região aí de Santiago, Santo Ângelo. As missões. É um trecho bem importante. Não é um trecho que diz respeito tão somente a Tupã ou Santa Tecla Tupã, mas diz respeito a uma ligação regional e numa região extremamente produtiva, altamente produtiva, com alta produtividade, com agricultura de precisão. Enfim, a gente precisa também reconhecer isso. Agora, tem um aspecto, Miguel, que é importante a gente dizer que as pessoas não sabem e que a gente tem que compartilhar a informação. Nós temos ainda no Rio Grande do Sul mais de 50 municípios sem ligação asfáltica. É uma coisa assim impressionante. Santa Catarina, que é o município, é o estado que a gente compara muito, há anos já não existe nenhum município sem ligação asfáltica. O Paraná não tem nenhum município sem ligação asfáltica. São Paulo não tem nenhum município. Minas Gerais, nenhum, o que dizer do Rio de Janeiro, que são poucos municípios. Então, nós temos uma dívida
com pelo menos 50 cidades, 50 municípios, ao ponto que o governador do estado, inclusive, nos pediu um socorro, no sentido de que a bancada gaúcha, que tem emendas parlamentares coletivas, chamadas de emendas de bancada, que nós temos disponibilizado a cada ano recurso para compra de equipamentos. Por exemplo, o ano passado nós compramos aí entre tratores e máquinas, rolos compactadores, enfim, uma série de caminhões. Foram aí em torno de 600 veículos foram adquiridos no ano passado, com recursos da verba da bancada. Agora, esse ano nós estamos comprando aí também em torno de 600, 700 veículos para a segurança pública, para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, tudo com verba da bancada. E o governador está pleiteando para que no ano que vem, para o ano que vem, a gente destine recursos de maneira tal que seja para implementar os acessos asfálticos desses municípios que ainda estão sem essa comunicação. Pois bem, com isso, nós aliviamos o Estado, porque o dinheiro será da União para atender uma demanda que é eminentemente estadual, mas que com esse recurso folga um pouco o caixa do Tesouro do Estado, e aí tem esperança que outras rodovias logo ali na frente, exemplo, Santa Tecla, Tupã, possa vir a acontecer. Então não é só um sonho. Eu até digo que o sonho é só um sonho quando a gente sonha só. Mas quando tem mais gente sonhando junto, ele pode virar realidade. A gente não pode desistir dos sonhos da gente. E um dia essa rodovia aí, eu espero que muito antes que alguns imaginam, ela possa acontecer. Mas antes disso, não tenha dúvida, tem que ter os acessos asfálticos das cidades que não tem nenhuma ligação asfáltica com alguma rodovia. Ou seja, para sair de casa é no barro, é na poeira, é no chão, é na dificuldade que a gente sabe que é um acesso sem asfáltico, né? Aqui ao lado de nós temos duas, Quevedos e Jari, que não tem nenhuma ligação asfáltica, né? Infelizmente. Deputado, a sua assessoria também nos passa aqui que o senhor gostaria de colocar a sua posição com relação à reforma da Previdência, um tema extremamente relevante, impactante, não só atual, mas para o amanhã de todos nós. E ficamos à sua disposição para ouvir como é que o senhor está se posicionando com essa reforma da Previdência. Olha, na verdade a reforma até já foi votada na Câmara, né? Uhum. O meu voto, na forma como ela está e foi votada, e votei contra. E eu digo assim, Miguel, que a Previdência está doente. E como todo doente, precisa de um remédio. Mas para ter esse remédio, precisa de um diagnóstico, saber qual é o problema do doente, a gravidade da doença e qual é o remédio. E a gente sabe que nessa questão do remédio, a diferença entre o que é remédio e o que é veneno é a dose. Veneno em pequenas doses é remédio, e remédio em altas doses vira veneno. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. No caso da reforma da Previdência, aquele remédio apresentado pelo governo foi um remédio com doses tão altas que envenenou o sistema. Nós tentamos tirar um pouco do veneno. O governo colocou pelo menos ali 12 venenos, 12 maldades que inviabilizava a Previdência, mas nós conseguimos tirar. Por exemplo, os agricultores. Eles queriam que os agricultores se aposentassem depois da morte. Nós conseguimos evitar e ficou a idade 55 para a mulher, 60 para o homem, desde que comprove a atividade por 15 anos. Então, ficou, eu diria assim, dentro da normalidade, até porque a gente sabe o que é a atividade do agricultor, né? Levantar cedo, não tem dia, não tem hora, sol, chuva, geada, enfim. Os animais não sabem o que é sábado, domingo, feriado, Páscoa, Natal, Ano Novo, não passa pelos animais, tu tem que trabalhar sempre. Então, ficou preservada essa questão da agricultura e do produtor rural. A segunda questão era o BPC, o benefício da prestação continuada, que é o idoso pobre, né, que eles queriam que recebesse aos 70 anos. Hoje ele recebe aos 65. Nesses 5 anos, entre os 65 e 70, o que ia acontecer com o cidadão? Ia morrer de fome, de miséria, de tédio, de falta de remédio, enfim, de angústia, de dor e de sofrimento. Nós evitamos essa maldade. A terceira questão diz respeito a tal de capitalização. Eles queriam que o sistema atual de previdência mudasse, tanto que eles chamavam de nova previdência, e em vez do sistema de partilha, como é hoje, sistema de solidariedade, onde quem contribui paga para quem
já está aposentado, ou seja, é um consórcio, né, onde se ajudam, que fosse então capitalização, onde cada um contribui para si via banco, ou seja, entregar a previdência para os bancos iam se locupletar, iam se felicitar com base no dinheiro do povo e dos mais humildes. Essa é a terceira questão. A quarta, eles queriam a tal de desconstitucionalização, ou seja, tirar da Constituição o direito que os trabalhadores têm. Eu digo assim, Miguel, que a Constituição está para o direito dos trabalhadores como o cofre está para a joia. Quem tem joia guarda onde? No cofre. Tem um valor muito grande, então tu tem que guardar bem. O direito do trabalhador é o que ele tem de valor. Guarda onde? No cofre da Constituição. Se você tirar as joias que tu tens do cofre e deixar ali na prateleira, numa caixa de sapato, passa qualquer um, até alguém da casa mesmo, uma criança, e pega uma corrente, um anel, um brinco, um pingente, some, você vai embora. Se você tirar também da Constituição, da proteção da Constituição, do cofre da Constituição, porque para abrir a Constituição é como para abrir um cofre, tem um segredo, tem que ter 307 votos dos deputados, votos dos senadores, 2 turnos, não é coisa fácil. Então, nós conseguimos manter o direito dos trabalhadores, aqueles que restaram, né, no cofre da Constituição. E o quinto item, hoje, o cidadão contribui com 15 anos para o INSS, o homem e mulher, e ele tendo 65 anos de idade, o homem, e a mulher 60, ele se aposenta com um salário mínimo. O que o governo queria? Que eles contribuíssem não por 15, mas por 20. Aí o que ia acontecer? A pessoa ia ter 15 anos de contribuição, 16 anos, 17 anos, e ia ter 65, 66, 67 anos de idade e não tinha direito nenhum. Ele ia virar um pária, ou seja, um miserável, né? E o dinheiro que ele pagou não ia valer nada, porque ele ia perder. Então nós conseguimos evitar isso, mantivemos. Essas 5 coisas foram importantes para manter o direito dos trabalhadores. Mas ficaram algumas maldades, por exemplo, contra os professores. O professor se aposenta com 25 anos de sala de aula, a mulher, e 30, o homem, o professor. Os dois foram para 40 anos de contribuição, 60 anos de idade o homem e 57 a mulher. E aí eu digo, professor é marajá, professor é privilegiado. Não são esses os privilegiados. Na emenda do PDT nós conseguimos, inclusive, que os atuais professores, a idade ficasse em 55 para o homem e 53 para as mulheres, mas para os atuais. Os futuros que vão entrar no sistema de educação, vão entrar na rede, a idade vai ser 60 para o homem e 55 para a mulher, e 40 de contribuição. Então, é um exagero. Enfim, resumo da ópera, para a gente não espichar tanto a conversa. A reforma da Previdência é mais ou menos assim. Quem vai pagar a reforma, 82% são aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos. Então não é nenhum privilegiado. Quem ganha menos de 2 salários mínimos é pobre. E esses vão pagar 82%. E os outros 18% são os que ganham mais. Mas os que ganham menos é o que pagam a maior parte. E, para te teres uma ideia, eu fiz um cálculo que dá bem a dimensão de como é que vai fechar a conta, é mais ou menos assim. Se o cidadão falta 3 anos para se aposentar, aí vale para servidor público, vale para o regime geral da Previdência, enfim, vale para o RPPS e o RGPS, regime próprio de Previdência e regime geral de Previdência. Se falta 3 anos para o cidadão se aposentar, e ele lá faz o cálculo, que hoje dá para simular o cálculo no sistema do INSS ali, quanto será a aposentadoria. Então, faltam 3 anos. E no cálculo simulado, ele tem a perspectiva de receber 1.800. Essa é a regra de hoje. Pois bem, aprovada a reforma, no outro dia, ele, que faltava 3 anos para se aposentar, vai faltar 6, porque o pedágio é de 100%. E ele que tinha 1.800 para receber, vai ter só 1.200. Essa digamos assim, esse é o resumo do que é a reforma da Previdência. Então, ela castiga os pequenos e não os grandes. Por isso que nós
na defesa dos pequenos, votamos contra. Deputado, agora o projeto está no Senado sendo avaliado e a informação que eu recebi é de que pode ser estendido, há uma proposta que seja estendido esta mudança na Previdência para os estados e municípios, União, estados e municípios, servidores públicos, né? O senhor está acompanhando isso, imagino, também, né? Estou acompanhando e vou dizer para ti, é óbvio que feita a reforma, embora eu possa discordar de um ou de outro item, e eu apresentei alguns com os quais eu discordei, mas tem muitos que a gente concorda. Por exemplo, e aproveito para dar um exemplo, eu concordo que quem ganha mais tem que pagar mais para a Previdência. Eu concordo que a Previdência tem que ter um teto, e nós votamos isso, no sentido de que ninguém ganhe mais da Previdência Social do que R$ 5.800, não importa se é juiz, se é promotor, delegado, advogado, deputado, senador, ministro, governador, não importa o teto, o valor que vai sair da Previdência Social, dos cofres da União, dos cofres públicos, não poderá ser mais do que 5.800. Isso vale para o município, vale para o Estado, vale para a União, e se vale para a União, como estamos votando, tem que valer para todos, né? Porque senão não é adequado, não é correto. Então, óbvio que terá que ter os municípios e os estados incluídos. Mas é importante dizer que a Câmara dos Deputados não quis incluir os estados e os municípios. Ela não quis, literalmente não quis, inclusive uma emenda do PDT propondo a inclusão, né, trazendo para o debate estados e municípios, foi rejeitada. E na Câmara, aliás, no Senado, Miguel, ela não vai ser aprovada. Porque se o Senado incluir lá os estados e os municípios, é uma mudança na proposta que a Câmara aprovou. E em havendo essa mudança, obriga a reforma a voltar para a Câmara. Para a Câmara dar a palavra final, porque foi lá que começou. Então, o Senado não vai fazer isso. O que o Senado vai fazer, isso está mais ou menos combinado, vai aprovar, com raras exceções, aquilo que a Câmara aprovou, a mesma coisa. No máximo, ela vai retirar algum item do texto, ela não pode mudar o texto. Ela pode, no máximo, suprimir alguma coisa do texto. Se ela mudar o texto tem que voltar para a Câmara. Então, ela vai aprovar mais ou menos como está, como foi a reforma para o Senado, e aquilo que o Senado entender que tem que ser modificado. Por exemplo, a questão da inclusão dos municípios e dos estados, eles vão fazer uma outra PEC, um outro projeto de emenda à Constituição, aí iniciando no Senado, vindo para a Câmara, e se a Câmara concordar e aprovar, encerra o assunto, e se ela modificar, volta para o Senado para dar a última palavra, porque o projeto sempre termina onde começa, em havendo modificação. A última palavra é de quem começou o projeto. Então, nós achamos que tem sim que ter os estados, tem que ter os municípios, embora eu tenha discordância de alguns exageros, mas aquilo que for decidido para um, tem que ser para os outros também. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, esse é o debate que vai acontecer depois da aprovação dessa PEC, porque virá uma outra, chamada PEC paralela, que virá de lá para cá, que o Senado vai votar e que nós, na Câmara, vamos ter que apreciar, analisar, enfim, ao final e ao cabo, votar também. Perfeito. Deputado Pompeu de Matos, o presidente do PT aqui do Pancetão, Cristiano Aquino, está dizendo, escreveu aqui no nosso portal, né? Muito boa e esclarecedora a entrevista do deputado Pompeu. Quem paga a conta é o pobre, coloca aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores do Pancetão, que está na nossa companhia, na nossa live. Mas, deputado, eu quero agradecer a sua gentileza de nos trazer as suas colocações, as suas posições aí. A gente sabe que o senhor tem uma representatividade muito boa aqui na nossa região. E é claro que é importante nós também ouvi-lo para saber aquilo que o senhor está pensando e de que forma está agindo nos problemas que estão sendo debatidos aí junto ao Congresso Nacional. E ficamos à sua disposição para em outros momentos, mas o tempo passa muito rápido, já são 9h29, nós deixamos o microfone à sua disposição para algo mais que queira colocar, senão as suas despedidas aí momentâneas dos nossos ouvintes. Tá bom, Miguel, eu te agradeço e se tu me permites aí, dizer que eu tenho conversado bastante aí com o pessoal do PDT, já que o presidente do PT generosamente aí fez uma intervenção, uma ligação, né, interagindo. Eu agradeço as palavras dele, mas é que eu tenho conversado bastante com a Iracema Pirotti e também agora com a Ana Genro, que é a nossa presidente. Inclusive eles me solicitaram e eu encaminhei um recurso modesto, mas um recurso de 100 mil, cujo a verba já
já chegou e que será para a implementação de equipamentos nos ISS, que são os nossos postos de saúde, para a pessoa compreender melhor a saúde da família, né? Uma série de equipamentos. Para comprar equipamentos parece 100 mil, parece pouco, mas dá muita coisa, melhora muito a vida e a qualidade de vida, estrutura um posto de saúde que trata das questões da família, também os agentes de saúde, equipamento, uma série de coisas que o município está comprando. E que para mim me honra muito poder fazer isso, é algo que faço de maneira clara, transparente, sem vender a alma, não tem comigo, nunca teve, não terá, toma lá da cá, eu faço isso para ganhar aquilo, não, eu faço aquilo que me cabe fazer, e porque faço do que gosto, e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo, e recebo aquilo que tem direito de receber, nada mais, não quero, não preciso, não exijo, absolutamente não interajo dessa maneira, mas aquilo que me cabe, no caso as emendas parlamentares, no limite que cada parlamentar tem, anualmente eu tenho procurado contemplar os municípios, tenho feito aí com Cruz Alta, com Joia, Augusto Pestana, Ijuí, enfim, naturalmente Tupã também, e essa parceria nós vamos continuar mantendo, até porque Tupã merece, precisa, o seu povo necessita, tem direito a melhorias, e esse compromisso eu tenho com Tupã, tenho com aqueles que têm me dado respaldo ao longo de anos, né, que me deram mandatos aí reiterados. Eu estou no 5º mandato como deputado federal, fui lá 3 vezes estadual, uma vez prefeito, lá da minha Santo Augusto, vereador também lá, então somando tudo são 10 diplomas que eu tenho em casa, o que não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas que me dá mais responsabilidade, dever, compromisso, obrigação, que eu cumpro, como disse, com muito prazer, porque eu gosto, Miguel, do que estou fazendo. Então, agradeço a oportunidade de conversar contigo, vamos estar acompanhando aí a obra da 377, da 168, para que ela efetivamente aconteça, enfim, cumprimentar todo o pessoal do WhatsApp que estava ali, que formou o grupo, um grupo inteligente. No começo o pessoal estava mais duro, mais, digamos assim, mais angustiado, né? Mas à medida que as coisas foram andando, as pessoas foram focando naquilo que queria, naquilo que eu pretendia. O Dimar Ciolim botou um pouco ordem na casa, que precisava também, e eu fiquei muito feliz de ter dado a minha contribuição, ter feito a minha parte e ver resultados práticos com o trabalho e o esforço da comunidade, daqueles que se organizaram para buscar algo que era seu, que eles mereciam e que tinham direito, e que efetivamente está acontecendo, Miguel. Então, muito obrigado, um abraço a ti, um abraço à comunidade de Tupã, e até breve, se Deus quiser. Perfeito, sem dúvida. Deputado Darcy Pompeu de Matos, deputado federal pelo pelo PDT, conversando com você nesta manhã de quarta-feira aqui na edição do seu programa Variedades. Quando são 9h33, a temperatura aqui no centro da cidade, na rua Tarsila Azevedo, onde estão os estúdios da Rádio Tupã, é de 18 graus. Nós estamos com o programa Variedades em nome de Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Delta Sul e as barbadíssimas, né? Você tem lá, por exemplo, um armário multiuso, 2 portas, por R$ 179 à vista ou R$ 17,90 mensais no carnê. Você vai ali na Delta Sul, confere esse armário, vê se é aquele que você gostaria, pode ter um outro que seja maior ou menor, enfim, conforme a sua necessidade, e você já aproveita ali a facilidade da Delta Sul aqui em Tupã, lhe atendendo. Armazém 33, uma grande variedade de produtos a granel como castanhas, amêndoas, tâmaras, damasco, farinhas, opções gourmet para incrementar os sabores da sua mesa. Cores, aromas e sabores você tem no Armazém 33. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, é a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno com o seu programa Variedade, já com a presença do Rotary. Nós temos aqui um governador do Rotary que está passando por Tupã-Ciretã e nos faz uma visita. É o Rotary Clube de Tupã-Ciretã e o Rotary Clube Mãe de Deus estão recebendo o governador do Distrito 4660 e eles estão aqui presentes no prédio. Daqui a pouquinho estarão aqui nos estúdios